E aí, amigos medrosos, eu sou o Dr. Romero e vou contar mais um relato pra vocês. Então, manda aí! Bom, meus amigos medrosos, estou aqui para contar mais um relato. E novamente eu vou mandar mais abraços para os amigos inscritos. Então vamos lá! O abraço de hoje é para Zenilda Silva, Ronaldo do canal Assombrados e Assustados, Vanderlei e Vitória Jô do ABC São Paulo, Davi Campos, João Lemos, Insane Jumps Master Lemos, Ted Correia, João Henrique, Márcia Emília de Souza, Leci Valença, Giovana Gamer, Samira dos Reis, Elder Chaves, Ana Paula Barros, TSS NCS Channel, ICY Music NCS, Marcos Souls, Otto Stalker, Richard Lopes, Emerson Roberto Sgobi, It's Shadow, Marisa Cabo Nunes de Portugal. São os abraços de hoje, meus amigos. E mando também aquele grande abraço para todos os nossos amigos inscritos do canal RDR. Um grande abraço, meus amigos. Bom, meus amigos medrosos, o relato de hoje é sobre... Escutem o barulho. Isso mesmo, sobre lobisomens. E o nome do relato é O Lobisomem da Procissão. E quem nos mandou o relato foi o Pedro Henrique, e esse relato aconteceu com ele. Isso, meus amigos, foi no ano de 2003. E o Pedro, nessa época, ele tinha 12 anos de idade. Então vamos ao relato. Era uma época de Semana Santa. Para variar, né? A quaresma. Em uma sexta-feira de lua cheia, e por sinal a lua estava bem enorme. Tinha algumas nuvens tampando metade da lua, e estava bem claro. O Pedro estava acompanhando a procissão de Nossa Senhora das Dores, juntamente com a sua tia. Isso, meus amigos, aconteceu em uma cidade de Minas Gerais, mas o Pedro ele prefere não dizer aonde, pois ele é muito conhecido por lá e está cansado de escutar as pessoas não acreditarem na história. A procissão ela seguia tranquilamente na rua, e eram mais ou menos umas 10 horas da noite. A rua ela estava num silêncio absoluto, e nem os grilos faziam barulho. Tudo estava muito estranho. Inclusive, o céu estava muito diferente do normal. Parecia que alguma coisa de muito ruim iria acontecer, meus amigos. Mas mesmo assim, o Pedro e sua tia continuaram com a procissão. Após uma grande caminhada de peregrinação e muita reza, eles chegaram na igreja e terminaram a procissão. Então, após a missa terminar, Pedro e sua tia foram embora para casa. Foi quando uma amiga da tia de Pedro se juntou a eles e os três foram caminhando e conversando tranquilamente pelas ruas, apesar do Pedro sentir aquela sensação totalmente estranha. Então, num certo momento, quando eles estavam passando em frente do batalhão militar, que nessa época ele era cercado por muito mato e tinha uma grade que cercava-o de fora a fora, de repente eles viram uma visão que nunca mais iriam se esquecer pelo resto de suas vidas. De pé e em duas pernas e segurando a grade do batalhão militar estava uma criatura horrorosa, que tinha dentes enormes, finos e expostos na parte superior do grande focinho, os olhos grandes e amarelados e um par de orelhas grandes que estavam de pé. Eles também notaram que essa criatura ele era muito corcunda e um dos lados das costas dele era mais alto do que o outro, deixando ele muito mais horroroso. Os pelos eram falhos e se concentravam no alto da corcunda dele. Nas laterais dele quase não tinha pelos. Nisso, de cara veio na cabeça do Pedro. E isso é um lobisomem, meu amigo. Uma criatura que ele, sua tia e a amiga que estava junto só conheciam através de leituras e dos filmes. Mas agora eles estavam vendo o lobisomem ao vivo e a cores, e bem real. O bicho ele ficou encarando os três com um olhar fulminante e assustador. Então, meus amigos, essa criatura se levanta sua cabeça, olha para a lua, abre aquela boca enorme soltando um uivo altíssimo e muito pavoroso, que deixou os ouvidos deles doendo por um bom tempo.
Após soltar aquele uivo estridente, o lobisomem ele deu meia volta e em uma velocidade incrível, sumiu ali do meio do matagal. Já a tia de Pedro, muito assustada com aquela cena, ela empurrou Pedro e sua amiga para eles saírem dali o mais rápido possível. Meus amigos, eu digo uma coisa, eles estavam petrificados diante do terror que estavam passando. Então com esse empurrão que a tia deu, eles acordaram e se mandaram dali. Agora, para a sorte deles, o lobisomem foi embora e os deixou partirem, pois ao contrário, eles não contariam essa história para mais ninguém. Até hoje, meus amigos, a tia do Pedro, ela prefere acreditar que o que eles viram foi uma onça ou um grande felino. A sua mente não consegue entender e crer que aquilo era um lobisomem. Agora eu digo para vocês, a minha opinião, que isso seria um mecanismo de segurança do cérebro, que procura achar uma resposta lógica, principalmente para as pessoas céticas, para viver com isso. Já o Pedro, ele ficou perturbado com isso e tem medo até hoje quando se lembra do acontecido. Isso o atormenta demais. Ele já passou por vários psicólogos e nenhum deles acreditou na sua história. O Pedro, ele ainda complementa que não quer forçar ninguém a acreditar no que ele, a amiga e sua tia viram. Ele não se importa se acreditam ou não. Mas de uma coisa ele tem certeza, ele sabe exatamente o que eles viram, porque foi bastante real. Até mesmo, meus amigos, porque ele não viu o lobisomem sozinho. Tava a amiga e tava também a tia dele. E apesar dele ter visto o bicho apenas uma vez, ele acrescenta que o lobisomem ele deve rodear ali aquela região. Ele por várias vezes ouviu alguma coisa grande e pesada andar por cima do telhado de sua casa. E por várias vezes também apareceram galinhas mortas na casa do seu vizinho. E muitas vezes, depois de ataques com as galinhas, gotas de sangue são vistas em cima do telhado da casa dele. Ele fala ainda que por várias vezes ele escuta uivos terríveis de madrugada. E que nessas horas o silêncio é total. Nenhum pássaro pia ou canta, nenhum cachorro late, não se ouve nenhum inseto. Em certa ocasião de ataques às galinhas do vizinho do Pedro, o lobisomem, depois de comer umas 4 galinhas em cima do seu telhado, fez com que o alarme de sua casa fosse disparado. O bicho pulou para uma árvore e correu sem destino ignorado. E um detalhe, meus amigos, para disparar o alarme tem que ser algo acima de 40 quilos. Então vocês podem ver que não é uma coisa leve que disparou o alarme. A família do Pedro até saiu para verificar o que tinha acontecido, mas devido à escuridão não conseguiram ver nada. E só escutaram mesmo a confusão dentro do galinheiro, quando ocorreu o ataque. E a correria em cima do telhado de uma coisa bem pesada. O nosso amigo Pedro, ele agradece o canal RDR e fica muito contente em compartilhar a sua história. Meu amigo Pedro, eu também agradeço por você ter compartilhado a sua história aqui com os amigos do canal RDR e com o Dr. Romero. Um grande abraço, meu amigo. Que história brava, hein, meus amigos? Já pensou? O rapaz vai numa procissão com a tia dele. Aí na hora de voltar, ele encontra com uma amiga lá da procissão. O tempo já está meio esquisito, uma cara meio estranha, um silêncio total. E de repente, quando eles estão passando ali perto do gradil, da grade do batalhão militar, eles olham assim e vêem um baita de um bichão de pé, encarando eles, segurando na grade e encarando eles. Os 3 ali botaram o coração para a boca. Eles congelaram de tanto pavor. Mas a sorte é que o lobisomem ficou só olhando. Ele ficou só observando. Porque se tivesse atacado, meus amigos, como eu disse ali no relato, eles não estariam vivos para contar a história. Sorte deles e vamos dizer, né? Foram abençoados por Deus, Deus guardou também. Agora aquele lobisomem não ficou naquilo não. Ele foi embora, mas ele ficou rodeando ali. Porque vocês estão vendo, depois aconteceu várias coisas, ainda acontece ainda. O Pedro escuta uivos, o Pedro escuta coisas andando em cima do telhado da casa dele. O alarme foi disparado. Para disparar aquele alarme, que nem foi falado, tem que ser alguma coisa acima de 40 quilos. Então não é um esquilinho, um ratinho que disparou o alarme não. Isso, meus amigos, é lobisomem de verdade. Eu acredito e nós todos aqui do canal RDR acreditamos, viu, Pedro? As pessoas podem não acreditar em você, mas nós aqui acreditamos. E aí, meus amigos, gostaram do relato? Se gostaram, deem um joinha, não se esqueçam, hein? Se inscrevam no canal, curtam a página no Facebook, compartilhem e se vocês tiverem um relato ou mais relatos, mande para drromero@gmail.com e com certeza eu vou ler o seu relato.
Um muito obrigado por ter assistido o vídeo e, meus amigos, até a próxima!